é direto aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, Minas Gerais. Nós vamos mostrar para você um pouco da história de fé e a beleza deste lugar. Você que já assiste a TV Canção Nova, com certeza já viu essas lindas paisagens em nossos programas No Colo da Mãe e o Santo Terço Mariano, todo domingo às 18 horas. Há mais de 250 anos, a Igreja Católica é guardiã e protetora da Serra da Piedade. Hoje você vai conhecer uma história que tem fé, tradição e cultura. Vem com a gente conhecer este lugar lindo. Localizada em Minas Gerais, é um dos maiores símbolos religiosos e cultural do estado. Este santuário, dedicado à padroeira do estado de Minas, Nossa Senhora da Piedade, atrai fiéis e turistas de diversas partes do Brasil, que buscam não somente essa experiência espiritual, mas também um contato com a rica história e a tradição deste lugar. Uma curiosidade é que este santuário é o menor do mundo. Com distância de 48 quilômetros da capital mineira e a 16 quilômetros do município de Caeté, é um cenário de riquíssima beleza natural, no alto da montanha, a 1.746 metros de altitude, ideal para a reflexão, oração e o encontro com Deus. Do alto do santuário, em dias claros, é possível ter uma das mais belas vistas das montanhas de Minas Gerais. São 360 graus de panorama, com 1001 facetas da beleza que só a natureza oferece de maneira tão generosa, inspirando a conduta humana. Em dias mais frios e nublados, o espetáculo é ainda mais bonito. Do topo da Serra da Piedade, descortina-se uma deslumbrante paisagem do verde das matas, subindo e descendo montanhas, de onde avista-se também 9 cidades: Belo Horizonte, Caeté, Contagem, Lagoa Santa, Nova União, Raposos, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano. Para solenizar o fato de tamanha importância, chegou à capital mineira, em 14 de maio do mesmo ano, a imagem que se cultua até hoje na Serra da Piedade. Em 1956, o conjunto arquitetônico e paisagístico do Santuário Nossa Senhora da Piedade foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Em 31 de julho de 1960, é realizada na Praça da Liberdade uma festa maravilhosa para a solene consagração do estado de Minas Gerais a Nossa Senhora da Piedade. Esta consagração valoriza ainda mais o santuário, consolidado na sua importância e tradição, do seu jubileu e suas romarias. O Santuário Basílica é então elevado à condição de Santuário Estadual de Minas Gerais. Lá está a imagem de Nossa Senhora da Piedade, do século XVIII, de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, magnífica e inspiradora, abençoando Minas e os seus peregrinos. Ladeando a nave única, encontram-se 2 pequenos corredores, espaços antigamente destinados à pousada dos romeiros. Hoje, estes corredores laterais abrigam a Capela do Sagrado Coração de Jesus e a Capela do Santíssimo Sacramento ou de São José. Nelas situam-se painéis azulejares com pinturas figurativas datados de 1996,
concebidos pela artista plástica Maria Helena Andrés e executados em azulejos por Gianfranco Cavedoni Serri. A basílica revela uma rica simbologia, mas não apenas no edifício, mas também na sua ornamentação interna. Por exemplo, os murais de cerâmica fosca que revelam partes bíblicas abordadas no Evangelho de São Lucas. E aqui na Serra da Piedade é assim, nós estamos aqui agora com o solzinho, mas daqui a pouco uma nuvem pode passar aqui por nós, né, seu Zacarias? Com certeza. Seu Zacarias, gente, ele é um dos guardiões, é chamado guardião aqui da Serra da Piedade. Um dos mais antigos que está por aqui, né, seu Zacarias? Mais ou menos quanto tempo que o senhor está aqui na Serra? Aí eu vim para aqui em setembro de 77, 1977. Então, mais ou menos 47, 48 anos. Isso. E o senhor conhece cada cantinho desse lugar? Conheço por necessidade. A banda do Frei Rosário, ele tinha uma lei com eles, eu mando, você vai e faz. Só coisa boa, lógico. Então o senhor trabalhou diretamente com o Frei Rosário? 23 anos. Meu Deus, que bênção, hein, seu Zacarias? E aí o senhor foi vendo que tudo isso hoje aqui é um ícone de espiritualidade, de fé, não só uma riqueza cultural, mas também uma riqueza de fé, não é? São as duas coisas que andam junto, a fé e os milagres. Sim. Através dos milagres de Nossa Senhora, que o milagre dela aparecer, que Deus pôs ela aqui, aí começou tudo. E começou tudo a partir daqui dessa igrejinha, como é que foi, seu Zacarias? Me conta um pouco assim a história. Olha, até onde eu sei, em 1760, mais ou menos, Caeté estava desenvolvendo muito, porque tinha muito ouro. E o pessoal que rezava no centro era só os nobres. E os chamados de eremitas eram as pessoas que iam rezar longe do centro. Eles descobriram essa serra aqui e estavam vindo aqui fazer a oração, chamado de eremitas. E junto com eles veio uma menina, ou duas meninas, não sei, filha de senhor de escravo, que era de confiança, porque as filhas de escravo eram bem cuidadas. Uma ou duas era muda e surda. Quando desceram da serra, começaram a falar que viu Nossa Senhora com Jesus no colo, igual ela está ali, que o Aleijadinho fez a imagem, mais um milagre de Nossa Senhora. Ele resolveu doar a fortuna dele, ele era pedreiro, fazia todas as igrejas históricas de Minas Gerais, tinha muito dinheiro. Ele resolveu, tocou no coração dele a necessidade de ter uma igreja para esse povo que vinha rezar aqui em cima da serra. E ele doou essa igreja. Foi um dos milagres também, depois de Nossa Senhora aparecer, das meninas, apareceu esse Bacarena que tocou no coração dele. Isso aqui não tinha estrada, não tinha água, não tinha luz, e ele fazia uma igreja nesse alto. Mais ou menos 98, 96, 97, já estava pronta a cripta. E esse Frei Rosário resolveu fazer um espaço, era chamado de casa de merenda. Ele ia fazer aquele quadradinho que você está vendo ali. Aí ele conseguiu, ele falou que se não achasse muita pedra, fazia maior. Nós conseguimos fazer todo o salão de 345 metros quadrados. Nossa! E hoje é a atual lojinha aqui, né? A lojinha, e aos domingos e feriados, aos domingos e feriados é usado como lojinha e lanchonete. E aí? Ora, essa igreja ficou pequena e não cabia o povo. Certo. Aí o Frei Rosário passou a celebrar a missa campal. Aqui da porta ele celebrava para o pessoal aqui. Ele já tinha feito mais ou menos essa praça na terra. E quando vinha uma chuva, a missa ficava mais ou menos interrompida. E ele, com dó do povo, resolveu fazer a igreja nova das Romarias, que você já conhece. Sim. E eu vim emprestado para fazer essa igreja nova da Romaria. Aí fiquei aí emprestado.
Olha, tá emprestado até hoje, nós não vamos te devolver mais não, seu Zacarias. Afinal de contas, um guardião aqui da Casa da Mãe da Piedade tem que permanecer para sempre como guardião, é ou não é? É enquanto Deus quiser, né? E seu Zacarias, o senhor então, para a gente terminar, qual que foi o legado então, o senhor que esteve tão pertinho do Frei Rosário, para o senhor? Como é que foi? Qual o legado que ele deixou na sua vida? Olha, depois que eu conheci o Frei Rosário, uns 24 anos para cá, eu estou com 71, eu nunca vi ninguém com a qualidade do Frei Rosário. Ele simplesmente sabia tudo. Foi mandado por Deus também. Sim, claro. Tudo que ele queria fazer para o povo é como se estivesse fazendo para Deus. Ajudava e conseguia. Olha que benção. E o senhor continua com esse mesmo carinho com o povo de Deus que vem aqui, né, seu Zacarias? Com todo carinho. A pessoa que vem aqui tem um histórico de família. Que precisou de alguma ajuda de Nossa Senhora e ela nunca deixou ninguém na mão. Tudo que pede, ela tem. É lógico que coisas dentro das coisas da lei de Deus, né? Ela resolve. Amém. Bendito seja. Muito obrigada, viu, pela sua doação aqui. Nada. Diante da fachada frontal da ermida, avista-se as esculturas do Calvário. A escultura é composta ao centro por uma grande cruz, a qual se prende a imagem de Cristo, tendo à sua direita a Virgem Maria e à sua esquerda São João. No Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, é possível apreciar 360 graus da magnífica arquitetura divina. A Praça Dom Cabral é um espaço de acolhida e de convivência, onde encontramos esta bela escultura de Alfredo Sesquiati. A Cripta São José, ela atende aos fiéis que se reúnem para fazer retiros neste lugar e tem também um acesso externo. Aqui na cripta estão sepultados o Frei Rosário Joffre e também o Padre Virgílio Reze, que são grandes ícones da história deste santuário. E já estou com o Padre Wagner Calegário, reitor aqui do Santuário Basílica. Obrigada, Padre, por nos acolher aqui neste pequeno lugar que sai grandes milagres. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Padre, mas para a gente começar a nossa conversa, não é? Eu queria saber primeiramente do senhor. Quais são as experiências que o senhor vive como sacerdote aqui sendo cuidado pela Virgem da Piedade? A primeira característica muito singular do meu ministério aqui é a de não olhar somente para o agora. Pelo seguinte, quando nós cuidamos e vivemos no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nós temos um horizonte de 360 graus ao redor. E isso significa muito. O porquê? O cristianismo, ele lança um olhar para aquilo que a gente não enxerga. Nós somos um povo chamado a viver na esperança. E essa esperança nos motiva a, no modo com que estamos aqui no presente, sermos responsáveis por isso. Então, a primeira coisa, quando eu recebo uma pessoa para a confissão, para um passeio, porque existem pessoas que vêm aqui somente para o passeio, quando eu recebo alguém que vem para um ato de piedade, a primeira experiência que eu tenho é de essa pessoa é um sinal daquilo que a gente precisa construir para o futuro. Aquilo que nós precisamos conduzir as pessoas a olharem para o futuro. Além do horizonte, por exemplo, aqui que nós conseguimos ver o Calvário, atrás do Calvário existe algo que precisa ser alcançado. Então, nas telas, por exemplo, nas câmeras, há sempre alguém que eu talvez nunca me encontrarei com ela, mas é importante que ela se encontre com Jesus Cristo. E isso é uma experiência que na paróquia eu não conseguia ter, porque eu tinha uma realidade de um povo que estava ali, pequeno, naquele contexto. E agora a gente tem um povo que a gente nem conhece. Então, um olhar que está além. Padre, mas também, para além disso, né, a Basílica, ela tem também um grande legado para o estado de Minas Gerais, não é? A Basílica de Nossa Senhora da Piedade é uma síntese de tudo aquilo que acontece no período do século XVIII.
XIX, XX, a basílica, essa Basílica Ermida, que originalmente foi dedicada a Santa Bárbara e a Nossa Senhora da Piedade, ela é aqui erguida por Antônio da Silva Bracarena por um fato muito interessante. De 1748 a 1758, 10 anos, num lugar que não tinha correio, não tinha, era completamente diferente o contexto de comunicação. O bispo é motivado com a seguinte frase na carta, na autorização para a Constituição: devido ao grande fluxo de fiéis àquela região, àquele lugar. Isso aqui era uma rocha, um conjunto de rochas no alto da serra, que era conhecida como Sabarabuçu, e as pessoas começam a vir aqui por quê? E as pessoas vindo de todo o estado trazem várias tradições para cá. E essas tradições, elas se espalham, porque quando as pessoas se encontram de regiões diferentes, inevitavelmente elas também partilham de suas experiências e daquilo que é o contexto de suas vivências. Você já deve ter percebido que aqui nós temos um pouquinho, em Belo Horizonte, nós temos um pouquinho do norte, nós temos um pouquinho do sul, nós temos um pouquinho do leste, um pouquinho do oeste. Porém, nós somos o mineiro Minas. É aquele mineiro que fica ressabiado, quietinho. E a basílica, ela consegue ser a síntese disso, por exemplo, na gastronomia. Porque aqui nós temos a tradição da goiaba, mas nós temos a tradição da banana, nós temos o desenvolvimento da comida feita com mandioca, mas também com milho. A basílica, ela é uma síntese da espiritualidade, porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você precisa olhar para o horizonte, como o pessoal da região do Cerrado, dos Gerais, nós também somos um povo ressabiado, que se recolhe um pouco, tem um pouco da atenção. E é um pouco disso que a gente vê aqui no santuário. Porque apesar dela ser bem vista, muito visível, as pessoas quando aqui chegam são jogadas para dentro. E quando descem, elas são jogadas para fora. Porque alguma coisa que aqui dentro se transformou vai transformar lá fora. Ela é uma síntese da tradição religiosa, porque aqui nós temos a tradição que vem dos congados, nós temos a tradição que vem da contemplação, das confrarias, da meditação. Afinal de contas, isso aqui foi a primeira comunidade religiosa leiga surgida no século XVIII da América Latina. Nós temos aqui, por exemplo, a influência de Félix da Costa, que construiu o mosteiro de Macaúba. Se não me engano, só existem 2 no estilo barroco com o qual foi construído. Nós temos aqui a presença de irmão Lourenço, que passou aqui e fundou o Caraça, aquele coleginho, sabe? Que teve um camaradinho chamado Pedro II. Nós temos... Dormiu por lá. Dormiu por lá, pouca coisa. Nós temos a presença na história, por exemplo, de Tancredo Neves, que sai daqui, decidido, após uma conversa com o Frei Rosário, para aceitar o convite de conduzir para a redemocratização. Nós temos aqui a presença de cardeal Carlos Carmelo Vasconcelos Mota, que foi o primeiro cardeal arcebispo de São Paulo, o primeiro cardeal arcebispo de Aparecida e o responsável por fazer com que Nossa Senhora Aparecida fosse reconhecida como padroeira do Brasil. Ele que começa esse caminho. Nós temos a presença de Frei Rosário, que vem de Pernambuco e até aqui ele então passa a sua vida inteira, chegado da França, e ele fica de 48 até o ano 2000 quando morre. É uma síntese arquitetônica porque, por exemplo, você tem o barroco aqui, que é muito particular, mas você tem também o moderno de Alcides Miranda, que foi presidente do IFAM, que por acaso morava onde? Em Belo Horizonte. Você tem a Basílica Estadual das Romarias, que tem a presença das obras de Cláudio Pastro. E sem falar a síntese daquilo que marca o nosso estado: Mata Atlântica, Cerrado e Campo Rupestre ferruginoso. E um detalhe muito importante do ponto de vista arquitetônico, paisagístico, que não se tem uma vista tão bonita da cordilheira que envolve todo o quadrilátero terrífero como aqui,
e o que faz com que Minas seja reconhecida como Minas Gerais, porque aqui existiam tantas minas e que nos Gerais também tinham tanta diversidade de pedras preciosas que foi marcada somente pela exploração. E agora? A necessidade de olhar para o que nós temos, cuidar do que nós temos e saber que não podemos simplesmente explorar, mas precisamos ressignificar a história fazendo com que os nossos tesouros naturais sejam a nossa maior riqueza. Então, um pouquinho do que o Santuário Basílica traz de legado. E eu estou impressionada porque muitas coisas eu desconhecia, né? É um legado com muitas raízes, não é, Sim. padre? Dentro da história mesmo, não só de Minas Gerais, mas, como o senhor disse, para o Brasil inteiro. E uma coisa também, padre, que o senhor meio que já ressaltou aí, né? E falou dessa riqueza cultural. Então, nós temos aqui a própria imagem, né, de Nossa Senhora da Piedade, que é também uma obra do famoso escultor Aleijadinho, né, padre? Existem duas piedades, mais ou menos desse tamanho de Aleijadinho. Uma que foi comprovada recentemente, que é de Feliclândia, se não me engano, e esta. Por que é atribuída a Aleijadinho? Pelos traços, pela técnica de colocação de vidro, olho de vidro. É um legado tão particular e que não tem preço. Essa imagem, ela é única no estilo. Não existe outra imagem similar ou que pelo menos chegue próximo. Ela é única. A sua unicidade faz com que ela inspire, questione e interpele. A arte ela tem essa característica de, mais do que o discurso, gerar as emoções. Então, quando as pessoas pegam essa imagem, têm a oportunidade de olhar os traços que estão contidos nela, ainda que Aleijadinho, na sua época, tenha sido considerado um escultor de segunda classe. Porque existem traços de Aleijadinho, como, por exemplo, a perna é muito maior do que o tronco. É toda maior, não, menor. Ela é toda desproporcional. Ela altera alguns traços, porque originalmente o lado que Cristo estaria é outro, não aquele. Bom, ainda que tenha essa característica de Aleijadinho, ele tem densidades nos traços que remetem a, por exemplo, a imagem, olhando-a de frente, é como se ela estivesse olhando para mim. E eu estou sendo interpelado por um olhar bem icônico e melancólico, mas que questiona. Quando você olha deste lado da imagem, aqui, aqueles que nos acompanham, que é o meu lado direito da imagem, o lado esquerdo, de frente para a imagem, o lado esquerdo, é como se ela estivesse olhando somente para o Cristo, que está nos seus braços. Agora, quando você vai para o lado direito da imagem, ou para o meu lado esquerdo, onde você está, e olho para o rosto, ela não olha nem para mim, mas ela olha vesgamente para o Cristo e para o horizonte. Essa face, ela é extremamente fechada e a parte interna tem um leve sorriso. E aí as interpelações que nós temos é olhar para o Cristo e no presente reconhecer o valor que nos é apresentado por aquela que não retém o Senhor, porque a postura das mãos não é de retenção, é de apresentação, porque ela segura a imagem, mostra o rosto e sustenta a mão, que é uma postura de reter, seria agarrar, não, ela apresenta. Então, apresenta no presente de cada um de nós o valor que temos e aquilo que nós precisamos ter como reconhecimento do amor que nos foi dado. E esse amor, ele não se encerra naquele momento que está no colo. Bem, eu estou aqui, eu imagino que você também em casa esteja aí, né, interpelado por essa provocação. Então, né, padre, não se acomode, não queira apenas ficar no colo. Talvez você esteja vivendo um momento que precise estar no colo da mãe. Talvez seja este o momento de estar. Ou, às vezes, de receber no colo. Exatamente. Mas de não
ficar para sempre, né? De Ou fazer reter essa no experiência, de também sair deste colo para que você possa viver essa experiência bonita de fazer tudo o que ele vos disser. Padre, muito obrigada por essa belíssima reflexão, né? Nós vamos continuar mostrando aí essa riqueza aqui da Serra da Piedade, da Basílica, uma riqueza espiritual, mas também essa riqueza cultural aqui da Serra. Você continua acompanhando conosco. Que bom que você esteve conosco neste programa cheio da presença da Virgem Maria e da paz deste lugar. Vem conhecer e rezar aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Eu espero por você no próximo Circulando. Tchau!